Olá, já estou ao vivo aqui, iniciando o programa, a live Líderes se Reinventam. Então vamos aguardar o pessoal chegando. Eu sei que o Luiz já está querendo entrar, está entrando aí a Isabel, minha prima, Thaís, Dácio, Thaís de Paula, minha filhada, Dácio Júnior, meu sobrinho. A família deverá estar toda nessa live de hoje, né? Onde nós vamos falar sobre líderes que se reinventam. E hoje nós vamos falar com um líder que é conhecido de todos que já estão aí. As pessoas entrando, Tessa já estão, Tessalônica está por aí também, acenando. Então eu vou aguardar mais uns minutinhos, entrar mais pessoas, para daqui a pouco nós conversarmos com esse líder que está no outro continente, no continente africano. Luiz Fernando Lisboa, Adelina também, minha irmã já está chegando, já está aí acenando. Então já começaremos, daqui a pouco o Luiz deve pedir para entrar, o Dom Luiz autoriza a entrada dele e nós vamos começar a live. Eu estava fazendo as contas aqui, essa deve ser a 15ª live, 16ª live que eu faço nesses últimos 30 dias. Então foi quase uma depois da outra. Mais gente chegando, pessoal da comunidade de Santa Maria Gorete, minha esposa Alice acabou de entrar, Guido. Família está chegando, família pontual, hein? Vamos esperar mais pessoas entrar para nós iniciarmos. Fábio, bem-vindo. Um abraço também para você, Isabel. O Luiz já deve entrar. Então, só recordando, vou recordar mais algumas vezes. Então, eu estou fazendo esse programa com líderes dos mais diversos segmentos. Já conversei com empresários, já conversei com consultores, comunicadores, Darcy chegando aí, Darcy Sabino, Teide, Maria das Graças. Então, eu acho que é a primeira live do Luizinho, então, do Dom Luiz. Então ele vai acertar, vai solicitar a entrada. Isso, nós vamos acertar já. Porque ele está me convidando para a live como se ele estivesse me convidando. Mas vamos acertar isso já. Está conseguindo aí? Aí, acho que é aí mesmo, Luiz. Convidar. Aqui, visualizar. Aí. Então o Luiz está chegando aí. Agora sim, houve a finalização. Autorizar aí, agora sim. Epa. Agora sim. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Tudo bem, Dom Luiz? Graças a Deus. E com você? Tudo bom? Tudo bem também, graças a Deus, dentro do possível, né? É verdade. Dentro do possível. Muito bem, nós temos aí já vários participantes da família, amigos. E eu quero explicar antes, Luiz, antes de nós começarmos, já explicar para o pessoal que de vez em quando vai sair Luiz, de vez em quando vai sair Luizinho, né? Não vamos ficar na formalidade não, mas hoje eu estou entrevistando dentro do programa Líderes se Reinventam. Eu estou conversando, na verdade, com Dom Luiz Fernando Lisboa, que é bispo de Pemba, uma diocese imensa, em Cabo Delgado, Moçambique. Esse programa, Luiz, tem por objetivo entrevistar líderes e saber como é que eles estão se reinventando nesse momento de crise. Uma crise que eu tenho chamado de tremendamente democrática, porque ela atingiu todo mundo, ela atingiu a todos. E disse
quando se fala que atinge a todos, que nós estamos no mesmo barco, o que não é verdade. Estamos todos, talvez, no mesmo mar revolto, mas em barcos diferentes. Existem pessoas que estão em transatlântico e não são tão atingidas, e outras estão em barcos, às vezes barcos de papel, que são realmente engolidas por esse mar revolto. E aí eu quero, apresentando o Luiz, né, já falei, é missionário, há muitos anos ele foi missionário em Moçambique, e hoje ele é missionário com uma grande missão mesmo, que é pastorear uma diocese que é muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouco, Luiz, dessa diocese que você está. Antes de eu fazer a primeira pergunta, que você falasse um pouquinho mais, se apresentasse um pouquinho mais a quem nos acompanha agora nessa live. Tá bom. Obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, Moçambique é um dos 55 países da África. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque muita gente ainda pensa a África como um país. A África é um grande continente. E Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, da África e do mundo. Moçambique tem 12 dioceses. Praticamente cada diocese corresponde a um estado, como nós chamamos aí no Brasil, aqui nós chamamos de província. Então são 10 províncias, 12 dioceses. Apenas 2 províncias têm 2 dioceses cada uma. As outras correspondem uma província, uma diocese. Então aqui a diocese de Pemba ela abrange todo o estado de Cabo Delgado. Eu já estou em Moçambique, cheguei a Moçambique em janeiro, vai completar 20 anos. Fiquei esses 15 anos em Moçambique, 4 anos eu fiquei fora, fiquei no Brasil e voltei para cá por mandato do Papa Francisco, que me nomeou como bispo dessa igreja de Pemba, onde eu já havia trabalhado vários anos. Então, resumindo, 16 anos de missão em Moçambique. Sim, exatamente. Você ficou desses 20 anos, ficou apenas 4 fora, e quando você ficou fora, acabou que você veio estudar, fazer um mestrado em missiologia, né? Se especializar mais ainda para fazer esse trabalho. Missiologia eu já tinha feito mestrado antes, quando eu ainda estava no Brasil. Quando eu fui agora, fiz um mestrado em pastoral. Pastoral. Em pastoral. Então, mas a minha área, eu sempre gostei muito da pastoral, da missão. Então, fiz missiologia e depois fiz pastoral justamente porque gosto muito dessas áreas. E esses dois mestrados... Isso me ajudou muito. Certamente, esses dois mestrados. A experiência que eu tive aqui, a experiência que eu tive no Brasil, então... juntando um pouco com a teoria e com a prática pastoral, com certeza ajuda muito e nos dá uma dimensão maior para poder ajudar uma igreja particular. Muito bem. Prática pastoral você teve muita, né, por conta de ter sido vigário em várias paróquias aqui no Brasil, paróquias de um povo carente, em várias que você frequentou, várias que você liderou, né? Então você adquiriu uma experiência pastoral que hoje te ajuda também no pastoreio de uma diocese. Com certeza. Aprendi muito em cada paróquia que eu trabalhei, aprendi com padres com quem eu trabalhei, aprendi muito com leigos. Eu encontrei ao longo da minha vida pastoral lideranças, leigos, religiosas, padres, que me ajudaram muito, com experiências também espetaculares. E isso me ajudou muito a crescer e a ampliar meus horizontes. E isso tudo eu trago agora na missão específica de pastor de uma igreja, de bispo, para caminhar junto, não é? Para tentar construir uma igreja em comunhão, para tentar que seja uma igreja, como o Papa Francisco tem pedido, colegial, né, onde todos têm voz, onde todos podem participar, onde todos assumem responsabilidades. Então isso ajuda muito, graças a Deus. Luiz, como padre de uma congregação missionária, passionista,
Eu quero saber o seguinte, como é que você, como missionário, como líder de uma diocese tão grande, né, a diocese de Pemba, ela tem o tamanho de alguns estados, de alguns países até, né, é muito grande. Como é que você está conseguindo se reinventar nesse momento de uma crise que é global, atinge a todos, e atinge muito mais aqueles que têm um barquinho pequeno, como eu disse, né? Quem tem transatlântico não é tão afetado. Mas quem tem aí um barquinho pequeno, né? Como é que você está conseguindo se reinventar nesse momento histórico? Eu não tenho a pretensão de dizer que estou conseguindo, mas nós estamos tentando, é, ouvindo as pessoas, valorizando as experiências de cada um, tentando agir colegialmente, decidindo as coisas em assembleias, dando muita força ao conselho de pastoral diocesano, propondo isso para os padres, que ouçam os conselhos paroquiais. Uma igreja, quando ela se reúne em assembleia, quando todos podem falar, quando todos podem participar, quando todos podem colaborar com as suas riquezas, com seus dons, com certeza ela vai ser uma igreja muito mais missionária, muito mais pastoralista, apostólica, uma igreja mais profética até. Então, a reinvenção para qualquer profissional, e também para nós que somos pastores, é algo que deve ser constante, porque as realidades, sobretudo nos dias de hoje, mudam muito rapidamente. Não só pelos fenômenos que acontecem, naturais. Por exemplo, nós tivemos aqui um ciclone, que nos obrigou a nos reinventar como atingir, como atender as pessoas que sofreram. Nós temos aqui de 2 anos e meio para cá uma guerra que já matou mais de 1.100 pessoas. Uma guerra onde tem, nesse momento, mais de 200 mil deslocados. Então, como fazer como igreja? Como se reinventar? Como atender essas pessoas? Como trabalhar em conjunto com outras forças da sociedade? Então, é preciso, diariamente, ser aberto no sentido de aprender, de retomar, de repropor, de mudar estratégia, porque senão a gente não consegue dar a resposta. Luiz, nós temos um pensador na área, sobretudo na área administrativa, mas é um grande pensador, chamado Peter Drucker, que ele dizia o seguinte, ele disse isso há muitos anos, há uns 20 a 30 anos, que nós somos seres que precisamos aprender, reaprender e desaprender. Você acabou de falar isso, né? É um processo contínuo, né? De eterno aprendiz mesmo, aprender a lidar. E aí você falou de instituições, falou da igreja. Como é que a igreja, como instituição, ela está se posicionando nesse momento para ajudar aí a atender aquele povo mais sofrido, que tem sido atacado, que na verdade que são os mais atacados pelos insurgentes, né? Você falou de uma guerra que começou há cerca de 2 anos, né? Falou do ciclone, mas depois falou também desses ataques. Como é que vocês estão fazendo para lidar e apoiar as pessoas? Olha, a igreja, o papel da igreja é ser uma igreja pobre para os pobres. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Quando a igreja não se posicionar dessa maneira, não é a verdadeira igreja de Jesus. Então, como é que nós temos feito? A igreja tem... a igreja, como dizia o Papa Paulo VI, é perita em humanidade. Então nós temos aqui uma crise humanitária. No dia da Páscoa, o Papa Francisco todo ano faz a bênção Urbi et Orbi, que é a bênção sobre Roma e sobre o mundo. E nessa bênção, ele falou das várias crises do mundo e falou concretamente da crise humanitária em Cabo Delgado. E isso foi muito importante ele ter falado, porque o Papa Francisco tem uma voz muito forte, não só na igreja, mas no mundo. Depois que ele falou, muito mais gente de fora se interessou. Nós costumamos dizer aqui, depois que o Papa Francisco falou, Cabo Delgado entrou no mapa, porque estávamos um pouco esquecidos. Então, a igreja, desde o início dos ataques, e depois com a situação do ciclone, a igreja tem tentado dar uma resposta através da Caritas. A Caritas é uma organização da igreja
que é organizada a nível internacional, a nível nacional e a nível de cada diocese, além das paróquias. Então, a Caritas tem trabalhado em comunhão com outras organizações da sociedade civil, organizações nacionais e internacionais, por exemplo, organização Programa Mundial de Alimentação, a Unicef e muitas outras organizações. A igreja tem trabalhado em conjunto para tentar dar uma resposta, levando alimentação, levando abrigo, tenda para que as pessoas possam ficar. Com esses deslocados aqui, nós temos acampamentos com 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Então, como dar uma resposta? Alimento, cobertor, esteira, tenda. Então, a Caritas tem trabalhado incansavelmente nesses 2 anos e meio durante essa guerra. E outra forma da igreja atuar tem sido falando. Eu tenho dado muitas entrevistas, eu tenho falado bastante, tanto interna como externamente, para mostrar que Cabo Delgado está aqui, que nós somos todos irmãos, que precisa haver solidariedade do mundo em relação a nós, que as pessoas precisam solidarizar-se e procurar nos ajudar. Desculpa, a energia aqui caiu e voltou já. Isso é normal acontecer. Então, a igreja tem tentado atuar sobretudo nessas 2 áreas. A área de atendimento humanitário e nessa área da comunicação, de falar, de mostrar a nossa crise, de mostrar que nós precisamos de ajuda. E a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela se associou à Caritas Brasileira para fazer uma grande campanha, né, envolvendo dioceses, não sei se foi do Brasil todo ou do Regional São Paulo. Como é que foi a campanha e como é que está esse apoio da CNBB? A CNBB no Brasil ela é dividida em vários regionais. Tem a CNBB nacional, mas também tem as regionais. E o Regional São Paulo, que abrange todas as dioceses do estado de São Paulo, nós temos um convênio com esse regional. Eu pedi, há uns anos atrás, ajuda para os bispos do regional e disse para eles, olha, eu trabalhei muitos anos nesse regional e eu preciso de ajuda. Estou aqui na África, tenho uma diocese e eu preciso muito do vosso apoio. E o regional, por decisão dos bispos, decidiram fazer um acordo com a nossa diocese. Nesse momento, o regional tem aqui 9 missionários. Já teve 12. Não é? Tem 9 missionários e o regional banca esses missionários. Eu não tenho nenhuma condição nem de pagar passagem, nem de dar algum tipo de estadia. Então, o regional, além de enviar as dioceses, além de enviar os missionários, sustentam os missionários aqui. Foi o próprio regional que comprou carro para os missionários fazendo os trabalhos deles, o próprio regional que dá um subsídio para que os missionários possam sustentar-se. Então, essa é uma ajuda espetacular da Igreja do Brasil, desse regional de São Paulo. Nós temos também aqui um padre do norte, né? E está para vir também um seminarista da região norte. Então, é um trabalho de igreja, são igrejas irmãs que se ajudam, que se apoiam. A CNBB, então, desde que eu vim para cá, tem dado apoio, sobretudo regional Sul 1, mas a CNBB nacional também já enviou para cá assessores para nos ajudar, dando cursos, dando formação. A Igreja do Brasil, eu me sinto muito apoiado e agradecido pela Igreja do Brasil. Os bispos, muitos bispos, convidam, contatam, entram em contato conosco e oferecem algum tipo de ajuda, pelo menos unidos na oração, toda a Igreja do Brasil, né, está. Aliás, unidos em oração é um jeito de ser missionário, né, Luiz? Com certeza. Há muita gente que confunde que ser missionário é estar presente no lugar, é estar disponível fisicamente no lugar, mas não é só o único jeito de ser missionário, né? Não. Fala um pouco sobre isso, por favor. Luiz, só um ajuste, afasta um pouquinho aí isso, para você aparecer um pouco mais. Dá uma movimentada no seu celular, que aí você aparece um pouco mais. Isso. Aí, opa, melhorou. Melhorou.
Desculpa a minha caipiragem nessas coisas. Tá bom? É. Eu Então, estou muito orgulhoso, ô Luiz, é, não só de poder tá tendo essa conversa com você, meu irmão, mas também por ser a sua primeira live, né? Vamos falar para o pessoal que é a primeira live que você participa, é a primeira, né? por isso que Então, estamos aprendendo juntos. eu não sabia nem ligar aqui, precisei de ajuda, mas tudo bem. Agora, daqui para frente, eu vou ficar doutor. Então, mas a Muito bem. sua... Então, fala um pouco esse ser missionário. O que é ser missionário? De que Pois é. modo cada um de nós pode ser missionário? Em primeiro lugar, todo católico é missionário. Pelo nosso batismo, todos somos missionários. E o católico que diz, ou o cristão, não só o católico, o cristão que diz que não é missionário, ou que nega ser missionário, não entendeu o que é ser cristão. E não está vivendo plenamente o seu batismo. Para usar os nossos órgãos, o nosso corpo, como São Paulo gostava de comparar, nós podemos ser missionários usando os joelhos, usando as mãos e usando os pés. Usando os joelhos pela oração. Então, se eu colocar meus joelhos no chão e rezar pela missão da igreja, pelos missionários, os doentes podem ser missionários, mesmo na cama, através da oração. Então, a oração e os joelhos. Outra maneira é usando as mãos, sendo um ativista no bom sentido, não é? Fazendo alguma coisa para ajudar o meu próximo, né? Participando da minha comunidade, sendo catequista, ou sendo um colaborador numa instituição de caridade. Há muitas formas de usar as minhas mãos para trabalhar. Então eu posso ser missionário com as minhas mãos, fazendo o bem, ajudando alguém, enfim, dando um pouco de mim em relação ao próximo, ajudando o meu próximo. Então aí eu uso as mãos. É a atividade, uma atividade pastoral ou uma atividade social. E a terceira maneira de ser missionário é usando os pés. É ir ao encontro, é sair das suas fronteiras. Jesus enviou os seus discípulos, eles tiveram que ir, não ficaram parados no lugar. Então, ir não significa só ir para outro país ou para outro continente. Eu posso ir ao encontro de realidades que são, como o Papa Francisco tem dito, são realidades necessárias à minha presença. Por exemplo, um psicólogo que sai da sua casa e faz um trabalho social para ouvir alguém, para orientar, para ajudar alguém, ele está usando os pés, porque ele está saindo. Uma comunidade que sai para ajudar outra, uma paróquia que ajuda outra paróquia mais necessitada, de alguma maneira. Alguém que sai e vai para outro estado, não é? Para outra diocese, para outro país, para outro continente. Então, significa sair, ir ao encontro do outro, servir alguém. É aquela famosa igreja em saída que o Papa Francisco tem falado tanto. Então, nós não nos fechamos em nós mesmos, não nos fechamos na nossa comunidade ou na nossa paróquia, mas irmos ao encontro daqueles de realidades que precisam da nossa ação ou do nosso apoio, da nossa ajuda. Não sei se Então, expliquei. você quer dizer que quem explicou, né? Explicou, eu entendi bem, mas aí eu quero fazer uma provocação. Quem sai com os pés, quem é missionário com os pés, ele também tem que estar com as mãos e os joelhos disponíveis. Com certeza. Ele tem que rezar também, não é? E muito, porque quando você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar onde é outra cultura, outros costumes, muitas vezes outra língua, aí você tem que se reinventar, você tem que reaprender, você tem que ser humilde. Ninguém pode chegar num lugar achando que sabe tudo e que levou a salvação ou que só vai despejar conteúdos, etc. Não. Cada lugar que a gente chega, o missionário é assim. Em cada lugar, seja na cidade, seja na outra diocese ou no outro estado, seja no outro país ou continente, tem que lembrar daquele texto
onde Deus fala para Moisés, tira as sandálias, não é? O missionário ele tem que pisar com os pés no chão da realidade, entender a realidade, ouvir muito antes de falar, conhecer a realidade para depois ele ver o que ele pode fazer, junto com os outros. O missionário não é a salvação, não é? Ele ajuda as pessoas a descobrirem Deus na sua própria realidade. Esse é o grande desafio do missionário, né? Com certeza. É chegar e não vir de cima, né? De cima para baixo, né? Mas entrar na realidade do povo, entender. Agora, Luiz, por que dessa sua opção? Você já tinha uma opção sacerdotal, né? Uma opção pela congregação passionista, que é missionária, mas por que me perguntam, e a você certamente pergunto o tempo todo, por que ir para a África, ir para o continente africano, e por que Moçambique? Conta um pouquinho essa história. Certo. Eu, desde que eu entrei para o seminário, depois de fazer o noviciado, e quando eu já estava na filosofia, eu comecei a alimentar esse sonho de ser missionário na África. É claro que enquanto a gente está estudando, eu sabia que tinha que dar conta da filosofia, da teologia, então eu não falava muito isso. Não falava, poucas pessoas sabiam disso, mas eu comecei a alimentar esse sonho de ser missionário na África. E depois comecei a pesquisar mais profundamente e perceber que a nossa congregação estava em alguns poucos países da África, e a nossa província brasileira, os missionários do Brasil, não estávamos. Então, eu tinha que me reinventar, digamos assim. Se eu quisesse vir, ou eu pedia para o Conselho Geral, ou tinha que mudar de província, alguma coisa nesse sentido. Fiz toda a filosofia, fiz a teologia, sempre alimentando esse sonho. Depois, como padre, eu tinha algumas funções. Eu fui formador muito cedo, né? Então trabalhei muitos anos na formação. Depois comecei a trabalhar na pastoral. Como eu disse, gosto muito da pastoral, mas nunca deixei de alimentar esse sonho da África. Depois participei do conselho provincial, e nesse tempo do conselho eu disse, puxa, agora eu faço parte da coordenação. Por que não provocar esse passo na nossa província, na nossa congregação? E foi isso que eu fiz. Bem quando eu estava fazendo o mestrado em missiologia na Faculdade de Nossa Senhora da Assunção, no Ipiranga, São Paulo, eu tive um colega moçambicano que estava lá fazendo um outro curso, mas nós nos encontrávamos em algumas matérias. Então eu comecei a conversar com ele, a perguntar de onde ele era, a congregação. Ele era um deoniano, Congregação do Sagrado Coração, que é a mesma do Padre Zezinho. E ele era moçambicano. E eu disse para ele, olha, eu sempre tive o sonho de trabalhar na África, eu ainda vou chegar lá. E ele disse assim, olha, tem um bispo da minha congregação que é moçambicano e que está aqui no Brasil fazendo um tratamento de saúde. A diocese dele é a diocese de Pemba. E ele é da minha congregação, é um deoniano. Por que você não vai lá visitá-lo? Conversar com ele sobre missão. Então eu falei, vou. Me diga onde ele está, me dá o endereço. E nisso eu era conselheiro do padre Gabriel Gasparim. Ele era o provincial. E nós nos dávamos muito bem. E eu marquei essa visita e convidei o provincial para ir junto. Depois ele disse que eu armei uma cilada para ele, não é? Fomos lá visitar o bispo e começamos a conversar. O bispo, quando os passionistas vieram me visitar, começou, vocês têm que ir para a minha diocese, porque a minha diocese tem pouco padre, a minha diocese não tem religiosos. E o bispo ficou numa insistência, ele estava doente, até melhorou, e insistindo, vocês têm que ir, tem que ir, e era o ano de 99. E o padre Gabriel, provincial, quando percebeu a insistência, disse para o bispo assim, olha, não é possível, nós não temos quem mandar, o padre Luiz não pode ir, porque ele é formador, é pároco, e nós vamos ter capítulo em 2001, 2 anos depois. Só depois que nós podemos dizer alguma coisa.
Então o bispo diz assim, mas olha, então antes do capítulo, manda alguém para ficar 6 meses lá, para conhecer a realidade, depois vir para o capítulo e falar. Foi a ideia do bispo. Quando nós saímos dali, o Gabriel quase me matou. Olha, o que você foi me aprontar? Eu falei, olha, eu não sabia que ia ser dessa forma. Eu imaginava e queria um convite, né? Mas que ia ser daquela forma, não. O Gabriel disse assim, nós somos poucos, temos tantas paróquias, quem que nós vamos mandar? Eu disse, eu vou. Eu sou candidato, pode me mandar. Você não pode, porque você é do Conselho Provincial, não sei. Eu falei, Padre Gabriel, não tem nenhum problema o conselheiro sair alguns meses, o capítulo já vai estar próximo, eu já cumpri quase todo o meu mandato, eu vou para lá, fico um tempo e volto para trazer as informações para o capítulo. E o Gabriel, como era muito gente boa, Deus o tenha, ele já faleceu há alguns anos, ele de fato aceitou. Em janeiro de 2001, eu vim para cá, vim de mala e cuia, não é? Quer dizer, vim trazendo tudo que eu podia e assim, até trazendo coisas para uma casa que fosse morar e etc. Chegando aqui... Para ele seria 6 meses, você já foi definitivo. Eu já vim assim, com a intenção, sua mente e coração. Com a intenção de ficar. E, então, depois de 6 meses, eu voltei, fui para o capítulo, fizemos o capítulo e tal, e nesse capítulo foi eleito o Padre Norberto, que muita gente que está me ouvindo conhece. O Padre Norberto foi meu formando. Então, ele acabou de ser eleito, eu disse para ele assim, Norberto, você sabe que eu quero voltar para a África e eu vou voltar. Ele disse, mas eu não tenho quem mandar junto. Mas eu já tinha conversado com o Padre Fernando, não é? E o Padre Fernando já tinha dito, olha, depois que eu cumprir meu mandato lá onde eu estou, em Goiás, eu posso ir. Era só 8 meses depois. Eu disse, tá bom, então diga isso para o provincial. E o Norberto, então, permitiu que eu voltasse, não é? Vim para cá. O Padre Fernando veio 8 meses depois, então eu fiquei aqui 1 ano e 2 meses sozinho, como passionista. Depois veio o Padre Fernando e aí pronto, começou a missão. A missão nem sempre começa de uma forma tranquila, né? Às vezes ela precisa de um empurrão, às vezes ela precisa de um confronto. E o nosso não teve confronto, mas teve que ter um pouco de ousadia, diria assim. Então foi assim que começou e depois vieram outros colegas, passaram vários passionistas por aqui. Nós já temos nesse momento 2 padres passionistas moçambicanos e temos um diácono que está aí no Brasil, que no fim do ano vem para cá, o diácono Antunes, e temos outros que estão adiantados, o Daniel, e outros estão na filosofia, então futuramente, se Deus quiser, teremos vários outros passionistas. Então fiquei alguns anos, fui ao Brasil para ficar 1 ano e acabei ficando 4 anos e pouco, como eu disse no início. Aí o Papa e eu queria voltar, já tinha avisado para o provincial que na época era o Padre Hamilton, o atual Dom Hamilton, né? Dom Hamilton. Dom Hamilton. Que virou bispo também. Que também agora é bispo. Então eu avisei o Dom Hamilton, olha, em agosto teremos o capítulo e eu quero voltar para a África, porque eu vim para ficar 1 ano e já estou há 4 e pouco. Então estava, digamos, tudo certo para eu voltar. E depois de agosto, depois do capítulo. Mas aí em junho, dia 12 de junho de 2013, o Papa Francisco me nomeou para eu voltar já com esse trabalho, com esse serviço de ser pastor da diocese. Então, desde lá estou aqui, já são 7 anos e estou muito feliz. Que bom, Luiz. É bom saber que você está feliz, a gente conversa sobre isso, você sempre fala, né, que aí é a tua casa, né? A gente até já abriu mão disso, né? A gente sabe que aí é a tua casa. Mas, olha só, nós temos aqui, né, participando da live, além de alguns familiares, né, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, nós temos amigos do tempo de comunidade da Maria Gorete, temos amigos do setor, né, tem aí o Miltinho, a Suzete,
Serginho, já vi passando por aí, quer dizer, uma gama de pessoas que não conhecia toda essa história que você está trazendo aí. Mas só mais um comentário sobre isso, né? Na verdade, Deus já estava preparando, né, esse encontro com esse estudante, depois o encontro, o fato de um bispo estar aqui doente, mas aqui no Brasil. Quer dizer, então, Deus já estava preparando o caminho. Mas, por outro lado, Deus não avisou que você ia encontrar a quantidade de dificuldades que você encontrou aí. Como é que tem sido lidar com essa situação agora, Luiz, dos insurgentes? Só para o pessoal entender, né? Insurgentes são rebeldes que estão agora atacando aldeias, vilas. Como é que está sendo essa situação? Esses ataques, eles têm como propósito atacar a instituição, a igreja? Qual é o propósito desses ataques, Luiz? Bom, é bom explicar um pouco isso. Esses ataques começaram no início de outubro de 2017, portanto já tem mais de dois anos e meio. Começou um grupo pequeno, que na época se apresentava como um grupo fundamentalista islâmico. Depois foi tomando outras proporções. Começaram a atacar um posto policial, depois começaram a atacar aldeias mais distantes, mais no mato, para dentro. Aldeias pequenas, eles atacavam, matavam algumas pessoas, queimavam casas, muitas vezes decepavam a cabeça das pessoas. Isso é uma maneira de mostrar muita força. E então as pessoas fugiam das aldeias para as vilas, ou seja, para os centros da cidade, aqui a gente chama de vila. Então as pessoas começaram a esvaziar as aldeias por medo, não é? Depois teve um segundo momento que eles começaram a atacar os carros nas estradas. Então já pela estrada principal, uma determinada área já não se podia transitar facilmente, porque eles atacavam, bloqueavam e também matavam pessoas. Um terceiro momento, eles, que foi agora mais no começo do ano, não, no fim do ano passado, começaram a atacar aldeias maiores. Já não eram aquelas recônditas lá no meio do mato, mas aldeias maiores, com 8, 10, 12 mil habitantes. E por último agora, a partir de janeiro desse ano, eles começaram a atacar os centros da cidade, as vilas. Então atacaram 4 cidades. A população então começou a sair, se antes saía das aldeias, começou a sair das cidades, das vilas. Na cidade. Então nós temos agora, nesse momento, mais de 200 mil refugiados internos em Cabo Delgado. A cidade de Pemba, que é a capital, praticamente cada família está acolhendo outra família. Tem famílias com 20, 25, 30 pessoas, até 40 pessoas. E depois no distrito vizinho, chamado Metuge, nós temos ali 5 acampamentos com mais de 20 mil pessoas. Então imagina o que é dar comida para 20 mil pessoas. Comida, esteira, roupa, enfim, aquilo que eles mais precisam. Então nós estamos vivendo uma crise humanitária sem precedentes na nossa província, por isso que levou o Papa Francisco a falar de Cabo Delgado. E ultimamente eles têm atacado em simultâneo, ou seja, se antes eles atacavam uma aldeia por vez, agora estão atacando 3 ou 4 aldeias de cada vez. E foram raptadas muitas jovens, muitas meninas, e atacaram igrejas, mesquitas. Não é um ataque só aos cristãos, é em geral. Ultimamente eles têm se assumido como Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma organização internacional radical, e eles têm se assumido como Estado Islâmico. Então, quando atacam, colocam a bandeira deles, etc. Então, é uma situação muito difícil, de muito sofrimento, porque o nosso povo já é muito pobre. E aquele pouco que tinha está sendo queimado, está sendo roubado. E vemos um povo assim, prostrado, não é? Sem muita perspectiva. Então, o nosso papel é levar um pouco esperança, além de levar comida, alimento, é levar também um pouco de esperança, porque
eu falava hoje para uma autoridade, nós vamos ter muitos problemas, porque as pessoas, há muita gente traumatizada com tudo que passou. Pensa o que é uma criança andar 2, 3 dias pelo mato fugindo. Nós temos histórias muito tristes de uma menina adolescente que deu à luz no mato. Deu à luz, catou a criança dela, ouvindo o tiro, teve que andar, caminhar com a criança que tinha acabado de dar à luz. Então nós temos muitas histórias tristes, sabe? Temos um grupo de 35 crianças que no último ataque a uma das vilas, Macomia, as crianças, toda a família fugiu para o mato. Então as famílias se perderam no mato. Os pais dos filhos, o esposo de esposa, essas 35 crianças chegaram juntas à Pemba. Umas foram ajudando as outras, as mais velhas, crianças e adolescentes. E nós fomos lá, atendemos 35. Depois os familiares chegaram, familiares que estavam aqui em Pemba, ou amigos da aldeia, foram levar as crianças. Mais histórias assim, muito tristes. Né? Tristes. Uhum. Essa família, eles conseguiram reunir todos de novo, né? Agora, não, Luiz, reunir toda a família não, porque muitas famílias, os pais estão lá, os filhos estão aqui. Ou o esposo ficou lá, a esposa está aqui com criança. Então, não é que as famílias estão reunidas, porque muita gente saiu, mas ainda muita gente ficou lá. Então, ainda dorme no mato por causa do medo dos ataques. Então, durante o dia vai na casa, dá uma olhada, mas dorme no mato com medo dos ataques. Os ataques geralmente são noturnos? Normalmente são noturnos. Não, Agora, qual o posicionamento, tem sido o posicionamento das autoridades com relação a isso, Luiz? As autoridades, os governos? Bom, o governo tem atuado desde o início com as forças de defesa e segurança, a polícia, o exército, e tem atuado, tem feito muita coisa. Ultimamente, depois que o Papa falou, reforçou mais o contingente aqui das forças de defesa e segurança. Eles conseguiram já dar alguns passos importantes, mas ainda não totalmente, né? Ainda os insurgentes, digamos assim, ainda continuam atuando e fazendo sofrer as pessoas, infelizmente. E os nossos deslocados, eu disse que são mais de 200 mil, já começam agora a sair da província. Quer dizer, já temos deslocados na província vizinha, no estado vizinho. Então, a crise que está se alastrando além da nossa província, para outro estado. A possibilidade, então, desse pessoal daqui a pouco começar a ir para outros países, ela existe, então? Isso desde o começo, como nós somos próximos, vizinhos da Tanzânia, né? Aqui falamos de Tanzânia. Muita gente foi para a Tanzânia, porque há muitos moçambicanos que cresceram na Tanzânia e vice-versa, tanzanianos que cresceram aqui. Então, como nós estamos próximos da fronteira, quando começaram os ataques, muitos moçambicanos foram para a Tanzânia. Isso já então aconteceu. E, inclusive, nós temos religiosos tanzanianos, missionários beneditinos e beneditinas, que trabalham aqui no nosso diocese, são tanzanianos. Eles se recolheram lá para a Tanzânia nesse tempo, porque chegou um momento que eu tive que pedir para os missionários também saírem dos lugares onde estavam, porque são 9 distritos que são atacados. Então, nós tivemos que trazer também os missionários para Pemba para garantir a segurança deles. Então, eu pedi aos tanzanianos que voltassem à Tanzânia para depois virem. A casa, por exemplo, dos beneditinos, esses tanzanianos, ela foi atacada. Eles dormiram 2 dias no mato, os religiosos, e levaram muitos bens deles, inclusive o carro deles foi levado. Então, nós vivemos assim, a província toda, todos nós, vivemos uma tensão constante, um medo constante, porque não sabemos que passos que eles vão dar. Eles ficam, às vezes, 3 ou 4 dias em silêncio, daqui a pouco a gente sabe, como aconteceu há 2 dias atrás, raptaram 13 meninas, entendeu? De 2 aldeias. Noutra aldeia mataram 17 pessoas, isso que é de 2 dias atrás, o rapto, semana passada.
Então nós vivemos nessa constante tensão. Constante tensão. Agora, não já passou o momento de o governo solicitar o apoio das forças da ONU? Porque a ONU tem um grupamento para justamente nessas situações de conflito intenso intervir. Não seria já o momento e o governo é que tem que solicitar, na verdade, né? Tem que ser o governo. Desde que nós temos falado já há muito tempo, eu tenho dito e muitas pessoas têm dito dentro do país que é preciso um apoio externo dos países da região, né, que aqui nós chamamos de SADC, ou da União Africana, ou das Nações Unidas, enfim, nós precisamos de ajuda. Só que, é claro, isso tem que ser pedido pelo governo. Porque a ONU não interferiria se o governo não solicitar esse apoio, né? Não. Agora, você saiu há pouco de uma assembleia de bispos, né, em Maputo, né, na capital de Moçambique. E como é que foi a assembleia e qual tem sido o posicionamento? Essa situação que vocês estão vivendo em Pemba, ela é comum também em outros países, em outras províncias? Não, nesse momento não. Os ataques têm sido aqui, esse tipo de ataque. Na zona centro do país, nas províncias de Sofala e Manica, tem alguns ataques, mas é de um grupo, digamos assim, rebelde do partido de oposição que não aceitou esse... Porque agora nós estamos num processo de paz, de entrega das armas, etc. E eles não aceitaram o acordo que foi feito entre o governo e a oposição, e então eles são rebeldes dentro da oposição. Não aceitaram, então acusam de que eles têm feito alguns ataques na zona centro. Então ali também há uma certa tensão. Mas nada parecido com os ataques daqui, né? Lá, cada 20 ou 30 dias atacam, sei lá, morrem 2 ou 3 pessoas, uma vida já seria muito. Eu não estou minimizando. Mas em comparação com o número daqui, e as perdas e todo o sofrimento é um pouco diferente. Nós estivemos reunidos, os bispos, na semana antepassada, semana retrasada, em Maputo, na capital. Nossa reunião deveria ter sido em abril, mas por causa do coronavírus, nós adiamos, fizemos agora. Os bispos estão muito sintonizados com Cabo Delgado. Há um apoio. Da nossa conferência saíram 3 documentos. Um, que é um comunicado geral de como foi o nosso encontro, do que nós tratamos, etc. Um outro sobre o coronavírus e esse momento de emergência que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui no país no 3º mês de estado de emergência. Então, a igreja tem colaborado. Nós, desde o início, não estamos celebrando missa, não temos catequese. Nós estamos dando a nossa contribuição para impedir que essa doença venha com força aqui no nosso país. E, de fato, isso tem resultado. Embora nós tenhamos já cerca de 600 infectados, tivemos até agora 5 mortes, que é muito. Repito, uma morte já é muito. Mas não teve aquele impacto que teve na Europa, que teve no Brasil e em outros lugares, não é? Então, esse fechamento, esse cuidado, no início agora foi muito importante. Então, um documento dos bispos foi sobre esse tema do Covid-19 e do estado de emergência. E um terceiro documento foi uma mensagem ao povo de Cabo Delgado. Uma mensagem de todos os bispos ao povo de Cabo Delgado por causa desse momento que nós estamos vivendo. Uma carta assim, como um carinho dos pais em relação aos filhos. Então, os bispos estão muito presentes, estão apoiando a nossa ação. Alguns bispos foram além da presença, de ligar muitas vezes para perguntar como está e de apoiar, têm mandado alguma ajuda material também, mesmo na sua pobreza, ajudando, olha, isso aqui usa no que for preciso, ou compra alimento, vejam, vocês aí que vejam o que é mais importante. Então nós temos tido, graças a Deus, uma solidariedade de pessoas individuais,
de congregações, de instituições, de dioceses. Não é? Cada um manda um pouquinho, não é suficiente, porque o número de pessoas é muito grande. Não é? Então, toda ajuda, seja na oração em primeiro lugar, não é? Mas seja de alguma ajuda concreta, algum apoio, sempre é muito bem-vindo, porque de fato nós precisamos. Aqui no Brasil, além da CNBB, a Caritas Brasileiras, existem campanhas localizadas. Né? Me parece que o pessoal da Catedral de Osasco tem uma campanha, coordenado pelo Serginho, existe uma outra campanha. Então, isso daí tem sido assim, de ajuda não suficiente, mas tem sido um grande apoio, né, Luiz? Um suporte, né? Com certeza. A Diocese de Osasco, onde está aí o Dom João, o Dom João não é só a catedral, né? A diocese, né? A diocese. O Dom João sempre foi muito irmão, muito amigo, e já mandou ajuda para nós. Até da Diocese de Osasco vieram aqui 4 padres para nos visitar. Estiveram aqui conosco. Também é importante fazer essa experiência de ir ao encontro, ver com os próprios olhos, visitar. E já mandaram também vários grupos e o próprio bispo alguma ajuda material. E nós tivemos também de outros lugares, de outras dioceses, apoios e ajudas que você citou o Serginho. O Serginho, junto com um grupo ali da Imaculada Conceição, criaram uma associação chamada Dom do Bem. Dom do Bem. É uma associação que surgiu para ajudar na formação dos nossos seminaristas. Eu pedi para alguns amigos que nos ajudassem a formar os nossos seminaristas. Nós temos, nesse momento, 53 seminaristas. E é claro que formar custa, não é? É um investimento muito forte. Nós não temos condição para isso. Então, eles surgiram, essa associação, esses amigos surgiram como forma de ajudar a formar os nossos seminaristas. Mas ajuda, desde o começo ficou claro que nós poderíamos usar também para ajudar na formação das crianças, para ajudar uma creche, enfim. Cada pouco eles mandam alguma ajuda, a partir daquilo que os amigos depositam, mandam para nós, e isso faz um bem muito grande, porque às vezes um pequeno gesto aqui faz muita diferença. Ô Luiz, você lembra o número da conta? Eu vou pedir para você dizer, se você lembrar o número da conta, eu vou pedir para a Alice, ela vai anotar, aí vai entrar no chat, e aí quem puder anotar e quiser ajudar. Eu lembro quando o Serginho lançou essa campanha, ele pediu o seguinte: se cada um doar R$50 por mês, né, já vai ajudar muito. Quer dizer, não é muito, mas chegando aí, realmente vocês saberão o que fazer. Então, você sabe o número da conta? Diz aí que a Alice vai postar no chat. Por favor, amor. Eu não sei agora, mas eu sei que o pessoal da Dom do Bem está assistindo. A Patrícia, o Antônio Carlos, a Sandra, talvez a FIFA. Beleza. Então, eu peço que então um deles aí vai colocar. Isso, eu peço isso. Um deles vai colocar o número aí, enquanto eu vou partindo para o encerramento, Luiz. Como eu disse a você, quando nós conversamos ontem, aliás, hoje de manhã, né, conversando, passa muito rápido. Então, já faltam 9 minutos, né, 9 minutos. Eu vou pedir, então, para você fazer aí as considerações finais, mas antes de você falar, eu quero imensamente te agradecer. Eu sei que você tem uma vida muito corrida. Nós conseguimos conversar sempre rapidamente, por WhatsApp, às vezes por Skype, né? Mas você ter aceito esse desafio de estar aqui conversando conosco e falando aí um pouco da sua missão, desse novo processo de reinvenção que você está tendo que fazer. Então eu quero te passar a palavra para você fazer aí as considerações finais, né? E já te agradecendo. E só pedindo que, junto com a sua consideração final, que você também nos dê a bênção a todos nós que estamos aí assistindo a esta live. Obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles. Eu estou vendo passar os nomes aqui, né, de amigos. Agora, por exemplo, estou vendo o Padre Augusto Canali, estava ali há pouco a Miriam, Alice e tanta gente. Então, muito obrigado por todos aqueles que participaram. Queria dar um abraço também para a Michelle, a nossa sobrinha, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus a abençoe. Isso. Né, grandemente. Muito bem lembrado. E, enfim, agradecer a todos aqueles que participaram e lembrar isso.
todos nós somos igreja, a igreja de Jesus. Todos nós devemos ter um compromisso uns com os outros. Então eu queria abraçar cada um que está participando, Zé Antônio, muita gente que eu já vi passar aqui. Que Deus abençoe a cada um, que todos nós possamos assumir o nosso papel como cristãos, como pessoas que podem fazer uma diferença na sociedade, amando o próximo, fazendo o bem, cada um tentando dar o melhor de si. O mundo não vai mudar, não vem nada, nenhum milagre caído do céu. O mundo vai mudar se nós conseguirmos mudar à nossa volta aquilo que nós podemos fazer. Então, que ninguém sinta-se fora, que ninguém se sinta excluído, que cada um possa ser uma pessoa ativa, no sentido de ajudar a transformar o mundo. Aqui, acima da minha cabeça, está ali Dom Oscar Romero, que sempre para mim foi uma inspiração. Esse bispo da América Central, que foi sempre um defensor dos mais pobres e que foi morto barbaramente pelos poderes do seu país, El Salvador, foi morto durante a celebração da Eucaristia. Então, Dom Oscar Romero dizia uma frase muito importante que para mim marca muito: a libertação chegará, porque Deus não é mentiroso. Então, que Deus possa libertar o nosso povo, que Deus possa ajudar os mais pobres, os mais abandonados, ajudar a partir das nossas mãos, do nosso olhar, do nosso compromisso. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Cada um de nós pode ser útil. Cada um de nós pode transformar em atitudes aquele amor que a gente tem dentro do coração. Então, desejo a todos que Deus abençoe a cada um, que abençoe a cada família, e com todo carinho, com todo gosto, posso dar agora a bênção para todos. Hoje é dia de São João, João Batista, o grande profeta, aquele que uniu o Antigo e o Novo Testamento, aquele que preparou o caminho de Jesus. Então vou pedir a intercessão dele para que todos sejamos abençoados. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Luiz. Olha só, eu quero dizer a você e dizer aos outros. A Alice, minha esposa, ela vai salvando os nomes que vão aparecendo. Então eu vou te enviar os nomes. Infelizmente a gente não consegue falar o nome de todo mundo, alguns passos a gente não consegue nem ler direito, mas você vai receber os nomes e aí você coloca nas suas orações aí o nome de cada um, a intenção de cada um, e rezemos uns pelos outros. Com certeza. Um grande abraço para você, Luiz. Eu vou salvar essa live vai ficar também salva lá no IGTV, então quem não teve a oportunidade de assistir, vocês poderão comunicar